Pequenos, para a palavra de Deus, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11. A gente vai ler os versículos de 13 até o 16. O texto já está aí projetado. Sempre, se você tiver oportunidade, abra a sua Bíblia para poder acompanhar a leitura e a explicação. Diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram, sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Amém. Bem, queridos irmãos, ao longo dos séculos, o cristianismo ele se subdividiu em diversas tradições. É como um rio maior que se desdobra em vários afluentes. Em nosso caso, nós fazemos parte da chamada tradição cristã reformada. Então, inclusive, se você quer saber mais sobre isso, se inscreva na disciplina que vai começar próximo mês da nossa Escola de Formação Cristã. E se tem uma coisa que o cristianismo reformado condena com força, é a ideia do merecimento, aplicada ao nosso relacionamento com Deus. Só que essa coisa de merecimento, ela é insistente. Nos cerca por todos os lados, o tempo todo. E vamos ser honestos, vez ou outra bate aquela vaidade gostosa dentro da gente, aquele orgulho prazeroso, em que você levanta a cabeça e diz assim: ah, eu mereço. Na verdade, nosso apego ao merecimento revela a nossa hipocrisia. Por quê? Quando a gente está mandando bem, a gente quer que Deus nos trate de acordo. Poxa, Deus, cheguei cedo na igreja hoje, essa semana nem xinguei meu vizinho, ainda fiz oração, vi devocional, ajudei o idoso na rua. Eu sou o cara, eu mereço as bênçãos do Senhor. Mas aí quando a gente está mal, sabe, a coisa não está funcionando, a sua vida espiritual não está fluindo, aí você fala: Senhor, eu preciso de graça. Me perdoa, Senhor, eu preciso de misericórdia, eu sei que eu não mereço. E aí quando as coisas dão errado, logo nosso coração se enche de culpa. E pensamos: isso só pode estar acontecendo por quê? Porque eu não fui no culto domingo. Fiz aquilo que não deveria ter feito. A gente vai criando essa conexão. Então, nosso coração vive nesse dilema, ainda que na nossa cabeça a gente acredite na doutrina da graça, mas nosso coração tem uma dificuldade de operar de acordo com a graça. Outro entendimento que fortalece essa nossa dificuldade em relação à graça e nos afasta da ideia de merecimento, na verdade, é a nossa visão de pecado. Como é que eu posso merecer alguma coisa boa da parte de Deus se eu sou tão profundamente pecador? E à medida que a gente tem consciência da nossa miséria espiritual, você vai entendendo que a única coisa que você merece é a condenação. Quem sou eu para exigir alguma coisa do Criador, que é absolutamente santo?
E aí, quando esses conceitos estão assim bem claros em nossa mente, a gente, quando você consegue ter a nítida compreensão de que Deus não nos trata conforme nós merecemos, porque nós não merecemos nada do Senhor. Então, quando você tem clareza acerca dessas doutrinas, de repente você se depara com essa frase aí do versículo 16. Está aí. Deus não se envergonha de ser o Deus deles. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus se orgulhava deles? Quer dizer que Deus se orgulha de mim? Já pensou essa pregação? Deus se orgulha de você. Então acho que é uma frase que a gente precisa parar para analisar. Pela manhã a gente também conversou sobre esse texto, sobre uma outra perspectiva que depois a gente vai conectar. Mas eu queria agora à noite focar exatamente nessa expressão. Porque está aí, está escrito. A pergunta é, o que ele quis dizer? Como é que nós podemos trazer essa verdade para a nossa vida hoje? Então, em primeiro lugar, vamos identificar quem são esses dos quais Deus não se envergonha. A resposta está no contexto, um pouco acima, versículos 9 e 10. São aqueles chamados patriarcas. Abraão, sua família, sua esposa Sara, seu filho Isaque, seu neto Jacó. O ponto do autor de Hebreus é que o movimento da peregrinação do povo de Deus começa com Abraão. Gênesis capítulo 12. Deus vai ao encontro de Abraão e diz: Abraão, sai dessa terra, deixe os seus parentes para trás e vai para uma terra que eu te mostrarei. A reflexão do autor é que até hoje, de certa forma, nós estamos caminhando na direção dessa terra. A intenção do autor é mostrar que ainda hoje estamos peregrinando para esse lugar. Veja o versículo 13, que é onde começa nosso texto. Ele vai dizer: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Então, o que está sendo ensinado aqui? Por um lado, ele quer mostrar que a promessa de Deus para o seu povo não se cumpriu totalmente quando o povo de Israel tomou posse da terra prometida com Josué, conforme a gente vai encontrar nas Escrituras. É o que o autor vai afirmar explicitamente lá no capítulo 4, versículos 8 e 9, ele vai dizer assim: Josué não conduziu o povo de Deus ao seu destino. E aí, uma linda frase lá no capítulo 4, ele vai dizer assim: resta, portanto, um descanso, um repouso para o povo de Deus. É isso que muitos cristãos ainda não entenderam. A nossa esperança, a nossa pátria celestial, não é nenhum pedaço de terra nesse planeta. Na verdade, em certo sentido, a nossa esperança é o planeta inteiro. É a terra inteira. Jesus vai dizer: os mansos herdarão a terra, porque nós esperamos novos céus e nova terra. O outro lado dessa questão é que, se nem os crentes do antigo, nem os do novo alcançaram o seu lugar de destino, nós estamos como eles, peregrinando. E é esse ponto que o autor quer trazer para você, para a sua vida. A sua condição espiritual é a mesma, em certo sentido, de Abraão, quando saiu lá da terra dele. É óbvio, você vai dizer: poxa, a gente tem muito mais conhecimento espiritual do que Abraão. Tem. Abraão não viu Jesus. Isaque não tinha a menor ideia da cruz e da ressurreição. Jacó não conheceu Pentecostes. Então a gente tem uma quantidade de revelação à nossa disposição muito maior do que eles. Mas nós, como eles,
estamos caminhando em direção à pátria celestial. Eles eram peregrinos, nós somos peregrinos. Então, queridos, continuamos nos esforçando para responder àquele chamado. Então, o chamado de Deus para Abraão é o chamado de Deus para a nossa vida. Sai da sua terra e vai. O Evangelho nos desafia a ser como que um Forrest Gump, sabe? Apenas corre. Corre para onde? Não corre. Vai correndo. E para quando? Não para. Só corre. E continua, e continua, e continua. Quando é que vai parar? Nunca. Só vai, só caminha. Só peregrina. E aí a gente volta a essa frase incrível. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Preste atenção. Por que essa frase está nesse formato negativo? Deus não se envergonha. A resposta é que Deus tinha motivos para se envergonhar. Veja, esse é um aspecto incrível da palavra, irmãos. A Bíblia não esconde os erros e pecados daqueles que viveram pela fé. Então, se você vai dar uma olhada no livro de Gênesis, você vai encontrar famílias muito mais complicadas do que a sua. Mentiras, problemas diversos, violência. E o mesmo vale para outros diversos personagens que a gente vai encontrar aí, inclusive os próprios apóstolos de Jesus. E, na verdade, vale para os cristãos ao longo da história. Vale para os cristãos da atualidade. Como vale para mim e vale para você. Você acha, vamos ser honestos aqui, eu e você acha que a sua vida está mais para gerar orgulho em Deus ou vergonha? Sabe? Somando todos os minutos, segundos, dias da sua existência até agora. Então, eu não sei você, mas eu já me senti envergonhado da minha espiritualidade. Que vida medíocre é essa que eu estou levando? Como eu posso ser cristão, servir ao reino nessas condições? E aí, nessa hora, sabe, esse momento de fraqueza é como a imunidade do nosso corpo que baixa, e aí você tem uma doença que se aproveita. Porque nessa hora que você está em crise, é a hora que o inimigo vai soprar no seu ouvido. Ah, seu lugar não é ali não. Desiste disso. Esquece esse negócio de igreja, de cristianismo, de evangelho. Isso não é para você. Imagina o que as pessoas vão pensar se elas souberem o que está rolando na sua vida. Já se sentiu assim? Agora, isso também pode acontecer de uma outra maneira. Você já se sentiu envergonhado pelo que outros cristãos fizeram? Olha aí. Sabe aquela vergonha alheia? Sabe aquela situação onde você sente vergonha que as pessoas saibam que você é crente, evangélico? Então, diante de alguns absurdos que a gente vê por aí, às vezes a gente, de fato, sente-se constrangido, pelo menos, para não dizer envergonhado. Mas a verdade é que há vários assuntos, discussões, brigas, né? A internet está cheia disso. Crentes que nos envergonham, igrejas que nos envergonham, líderes que nos envergonham, irmãos que nos envergonham. Então, se a gente tem motivo para sentir vergonha do outro, quanto mais Deus do seu povo. Ora, porém, Ele não se envergonha de ser o nosso Deus. Mas como? Ele não se envergonha do seu povo.
E aqui você precisa prestar atenção em um detalhe. Né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. A gente tem que observar o que a Bíblia diz e o que ela não diz. Porque o que ela não diz também é importante. O texto não está dizendo que Deus sente orgulho dos erros e pecados dos crentes do passado. Deus não ficou orgulhoso quando Abraão mentiu. Quando Jacó e sua mãe enganaram seu pai e seu irmão. Deus não sente orgulho dos nossos pecados. Então, e aqui está o ponto, né? Ele não se envergonha de ser o nosso Deus. Por quê? Ele não se envergonha do plano de salvação que ele estabeleceu. Ele não se envergonha das promessas que ele fez. Ele não se envergonha de ter enviado o Filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele não se envergonha de ter derramado o Espírito Santo sobre nossas vidas. Ele não se envergonha de ser o Emanuel, o Deus conosco. Ele não se envergonha de ser o bom pastor que conduz suas ovelhas. Ele não se envergonha de ouvir e responder nossas orações. Ele não se envergonha de usar as nossas vidas como um instrumento do seu reino. Ele não se envergonha de ter preparado uma cidade celestial, a nova Jerusalém que desce do céu para habitar conosco. Ou seja, não é o caso de Deus não se importar com os pecados dos crentes do passado e do presente, mas é justamente por sermos pecadores que Deus estabeleceu um grandioso plano de salvação para a redenção da humanidade, todo o universo. Ora, se Deus estivesse satisfeito com a realidade, ele não precisaria estabelecer plano nenhum, era só tocar o barco. Então, justamente o fato de Deus estabelecer um plano de redenção que tem no coração a cruz, significa que existe uma coisa errada. Por isso tem a promessa de algo melhor. Então esse texto, irmãos, é como mais ou menos assim, se você perguntasse a um pai ou uma mãe: você sente vergonha dos seus filhos? Então assim, eu creio que pelo menos a maioria, se não todos, responderia que sente orgulho dos seus filhos. Agora, isso não quer dizer que os seus filhos não te encham a paciência. E isso não quer dizer que eles não desobedeçam e façam um monte de coisa que te irrite. Então, como falei de manhã, esse é um texto de família. Salvação significa que somos acolhidos por Deus, na família de Deus. E Deus tem orgulho da sua família. Veja que aqui é muito importante a gente olhar para o texto a partir de uma perspectiva comunitária. Então a gente tem muito, no nosso tempo, uma dimensão muito individualista. E quando a gente pensa família, a gente pensa na nossa casa, nos nossos. Mas o Evangelho tem uma visão mais ampla. Então se eu tiro a perspectiva comunitária e aplico de maneira individual, aí eu caio numa cilada. Aí eu caio na cilada de achar que Deus se orgulha de mim. Então não é sobre você, é sobre nós. Compreende? Há alguns anos, um certo pastor americano, famoso, veio ao Brasil em um evento, e ele deixou a seguinte frase, que viralizou aí nas redes sociais: Deus odeia a igreja brasileira. Ele queria dizer que Deus odeia os pecados e os absurdos cometidos pela igreja brasileira. Isso não está errado, mas está incompleto. É uma verdade parcial. A outra parte da verdade está aqui no texto. Deus ama o seu povo.
Deus reconhece nossos pecados. E em Cristo, Ele nos desafia ao arrependimento e nos oferece perdão. Pelo Espírito, Ele nos capacita a mudar de vida. Mas nesse processo de santificação, Ele não se envergonha do seu povo. Não é uma coisa, veja, condicional, do tipo, olha, Deus sente orgulho dos seus melhores discípulos. Sabe? Deus tem orgulho daqueles que tiram nota 10 nos quesitos da fé. Não. E fica muito fácil da gente perceber isso, porque a gente sabe de quem que eles estão falando, de quem que o texto está falando. E a gente vai lá na vida desses homens, registrada na palavra, e a gente percebe que a vida deles era uma vida cheia de falhas. Então, da próxima vez, meu irmão, que você vê alguém criticando a igreja, seja essa, qualquer outra, ou que você mesmo sentiu o desejo de criticar a igreja, pense na sua família. Como é a sua família? Como são as pessoas que moram com você? Seus filhos são perfeitos? Seu casamento é perfeito? Sua relação com seus irmãos é perfeita? Sua relação com seus pais, com seus tios, com seus avós, seus primos, tudo perfeição. Igreja é família de Deus. Deus nos escolheu para sermos família dele. E ele não se envergonha disso. É por isso que ele vai construir uma casa para a gente morar junto. Olha que coisa maravilhosa. Aí você entende a última parte do versículo 16, quando ele diz: preparou-lhes uma cidade. O verbo está no passado. Não é que Deus vai preparar, talvez, para alguns, quem sabe. Não. Preparou, está lá. Um dia ela vem. Tanto Deus não se envergonha do seu povo, quanto Ele preparou uma cidade. Mas que tipo de cidade? Um lugar de comunhão. O que era o Jardim do Éden, irmãos? Um lugar de comunhão, um ponto de encontro entre o Criador e a criatura. O que será a nova Jerusalém que desce do céu? Um lugar de comunhão, de interação, de encontro entre o Criador, a criação e o ser humano. Deus virá habitar conosco. E aí vem, o que é a igreja nesse mundo? O que é o povo de Deus até lá? Um lugar de comunhão, um ponto de encontro, um espaço de interação entre Deus e o ser humano. Deus habita entre nós pelo Espírito Santo. Por isso a gente celebra a ceia. A igreja existe aqui nesse mundo para ser uma antecipação de lá. Uma prévia, uma amostra, um testemunho, um aperitivo. Por isso o grande tema desse texto é a peregrinação. A nossa identidade espiritual está vinculada à nossa participação no povo de Deus. E a nossa identidade como povo de Deus é um povo que caminha. Já somos povo aqui e caminhamos para lá. Mas veja, esse texto, como outros na Bíblia, não estão como uma espécie de propaganda de viagem, né? Tipo assim, meu irmão, você embarcou no trem da salvação, o destino é a pátria celestial, a viagem é longa, fique tranquilo, aproveite a viagem e pronto. Muitos crentes vivem o evangelho como uma viagem. Eles embarcaram e agora? Agora o resto é com Jesus. É Jesus que vai resolver o que tem que resolver. A gente cuida da nossa vida. Cuida dos nossos interesses, esperando Jesus voltar. Está errado. O Evangelho nos insere no povo de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você participa da missão de Deus. Você é um cooperador dessa missão. Saber que somos moradores de lá,
muda a maneira como vivemos aqui. E para fechar, eu queria desafiar você a pensar em alguns desafios práticos, né? Primeiro é o desafio da lealdade. Quem é o nosso Senhor? Quem é o rei a quem eu devo lealdade? Lá na carta aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo vai dizer o seguinte: no mundo, há muitos que se apresentam como deuses e senhores, mas para nós há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, a quem você deve obediência? Quem é o Senhor da sua vida? Sabe, irmãos, os ídolos estão por aí disputando nosso coração. Governos, políticos, ideologias, líderes religiosos, os prazeres desse mundo, o seu ego, a sua vaidade, o dinheiro, os amores. Precisamos lembrar, irmãos, que nós fazemos parte de um reino que tem rei. O trono do reino que fazemos parte não está vazio. O nosso rei está reinando. Ele é o rei acima de todos os reis. E com nossos lábios confessamos que ele é o rei do nosso coração. Mas será que na prática vivemos isso? Segundo desafio, o desafio da esperança. A mensagem do texto fala da esperança na pátria celestial. Veja, a esperança humana, ela oscila entre desespero e exagero. Há pessoas que não veem futuro para a humanidade, né? Sabe aquela conversa? Do jeito que está, olha, não vai durar 5 anos, né? Vai estourar uma guerra mundial, vai colapsar a economia, o clima vai entrar em estado crítico, vamos todos morrer. Esquece planos. Então, por outro lado, tem os otimistas, né? Que têm a expectativa de que, olha, a ciência vai resolver as doenças e entraremos num tempo de prosperidade e daqui a pouco a gente vai estar comprando casa em outros planetas e viajando de Uber pelas galáxias. Então o Evangelho, ele nos dá uma esperança. Só que essa esperança não está baseada em projetos humanos. Existe sim esperança para a humanidade. O futuro que aguardamos é incrível. É o futuro do que Deus fará entre nós. Ele é o Deus que era, que é e que há de vir. Ele virá. Somos o povo da esperança, a esperança faz parte da nossa identidade. Agora, nós não nos iludimos com projetos humanos. O céu que esperamos não será construído por políticos ou governantes, não será resultado de desenvolvimento econômico ou tecnológico. A pátria que esperamos não será construída pela igreja. A cidade que esperamos vem do céu. Primeiro desafio, lealdade. Segundo desafio, esperança. Terceiro desafio é o que nós podemos chamar de cidadania. Ora, você é um estrangeiro e peregrino, como é que se deve viver aqui? Como é que vivem os súditos de Jesus que aguardam a pátria celestial? Você não é daqui, mas você está aqui. Somos nativos de lá, mas habitamos aqui. Enquanto Cristo não volta, estamos aqui. Vivemos no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, como é que a gente é estrangeiro e peregrino em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá ou qualquer outra cidade? A resposta tem 2 lados. Por um lado, a gente deveria cuidar para não se preocupar demais em chamar atenção para o que é exterior. Sabe aquela frase assim, você já deve ter ouvido? O crente precisa ser diferente. Só que essa frase, ela muitas vezes é usada de forma equivocada. Porque muitas pessoas não entendem que a maior diferença do cristão deveria estar no seu caráter, no seu modo de agir.
Sabe, a roupa que a gente usa, a música que a gente ouve, são coisas irrelevantes. Como nós falamos de manhã, nós deveríamos aprender a dizer, a acionar de forma mais recorrente a tecla do não importa. Sabe, meu irmão, isso não importa. Minha irmã, isso não importa. Meu coração, minha mente, isso não importa. Por que não importa? Porque tem algo que é mais importante. Então não importa de maneira relativa, ou seja, em comparação com o cerne do Evangelho. Tudo tem seu lugar, é óbvio, né? Tudo tem o seu valor. Porém, quando a gente compara com a essência do Evangelho, as coisas passam a ser relativas. 1 de Pedro, capítulo 2, vai dizer o seguinte: amados, eu insisto que vocês, como estrangeiros e peregrinos, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Vivam entre os não cristãos de maneira exemplar, para que, olha só essa frase, para que eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então essa é a questão. O que eu tenho feito com a minha liberdade? Meu padrão ético, meu referencial de vida, minha inspiração, não pode vir das tradições da minha família, da cultura, das redes sociais, dos meus líderes, influenciadores preferidos. Meu padrão de certo e errado, o que fazer e não fazer. Evangelho. Eu moro aqui, mas eu sigo as regras de lá. E as regras de lá são importantes. E como eu falei de manhã também, a gente anda muito esquecido, irmãos, das regras de lá. E a gente tem se preocupado demais com as regras daqui. O tempo todo a gente precisa avaliar o nosso comportamento. Estamos agindo de acordo com o Evangelho, de acordo com a cultura. Veja, isso quer dizer que o cristão tem todas as condições para ser o melhor cidadão em qualquer pátria que ele estiver, porque o comportamento dele não tem compromisso com governos, partidos, modinhas, culturas, ou mesmo interesses pessoais ou de terceiros. Na ética do reino de Deus, buscamos o bem comum, não apenas o bem dos cristãos. Na ética do reino de Deus, os inimigos do cristianismo são amados e abençoados. Na ética do reino de Deus, vemos a imagem e semelhança do Criador na vida daqueles que, inclusive, rejeitam o Criador. Na ética do reino, cuidamos dessa terra, mesmo sabendo que a nossa terra é de lá. Lutamos por bondade, caridade, misericórdia, justiça e compaixão, mesmo sabendo que somente lá isso será plenamente possível. Nos importamos e agimos com amor e responsabilidade com as pessoas daqui, mesmo sabendo que estamos apenas peregrinando. Na política do reino, lutamos para que todas as pessoas, independentemente de suas opções religiosas ou políticas, tenham todas as condições de viver uma vida digna. Na cultura do reino, lutamos por tudo aquilo que é bom, verdadeiro e belo, mesmo que não seja evangélico ou cristão. É o que Paulo quer dizer para a gente, lá em Romanos 12. Não se conformem com este mundo, ou seja, não sigam o padrão das pátrias desse mundo, não aceitem o modelo dessa cultura, mas transformem-se a si mesmos. Então veja, Paulo não diz, não se conformem e transformem o mundo. Ele diz, não se conformem e se transformem, e se renovem, e se modifiquem. Pela renovação constante da nossa mente. Como sempre faço questão de dizer, isso vale para todas as pátrias desse mundo, as mais pobres e as mais ricas.
Nossa idolatria ao dinheiro está tão entranhada que às vezes a gente tem a ilusão de achar que os lugares mais ricos tendem a expressar mais o reino de Deus. Como se, porque há melhor qualidade de vida, prosperidade econômica, segurança, todos os habitantes daquele lugar sejam cristãos genuinamente rendidos aos pés de Jesus. Se isso fosse verdade, nossos irmãos do Cordas Humanas não estariam lá indo para a Europa para pegar o Evangelho na Itália. Então a gente não espera Jesus voltar, irmãos, para agir diferente. Para você agir diferente, você precisa renovar sua mente. Então você vai renovar sua mente quando você tirar um pouco da sua mente das redes sociais, da internet, botar mais a sua mente em oração, palavra, comunhão com Deus. Quarto e último desafio, o testemunho e a missão. Então falamos de lealdade, falamos de esperança, de cidadania, e agora testemunho e missão. E a gente volta para o papel da igreja. Somos um povo estrangeiro, somos um povo de pátrias desse mundo, as cidades desse mundo. E aí vem, por que nos importar com o trabalho da igreja? Por que nos importamos com a igreja? De manhã a gente falou sobre a importância de pensar na igreja a longo prazo. Não só a igreja para o culto de domingo que vem, mas uma igreja saudável para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos, para os filhos dos nossos amigos. Precisamos de uma igreja que sinalize o céu. Uma comunidade onde o próprio Deus se faz presente. Isso deveria ser igreja. Uma embaixada da Nova Jerusalém. O lugar em que os habitantes da pátria de lá se encontram para celebrar o Rei dos Reis e manter viva a nossa identidade como habitantes de lá. O culto e a vida da igreja é um pequeno aperitivo do céu, para que essa igreja seja a igreja dos nossos filhos, netos e bisnetos. Mas até lá nós temos uma missão. Somos um movimento contracultural, que não segue o modelo do mundo. Vivemos de acordo com outros valores. Um movimento missionário, que testemunha a palavra e compartilha o evangelho aqui e em outros lugares, em outros países. Então, é o seu vizinho, mas é o morador do outro país. É o seu colega de trabalho, mas é também das nações mais distantes. Então, querido, queria desafiar você a orar nesse momento, pedindo graça de Deus para a sua vida. Queria que você colocasse diante do Senhor esses desafios. Como você tem vivido eles? Em primeiro lugar, você se sente um morador da Nova Jerusalém? Você se sente o povo de Deus? Deus não se envergonha do seu povo. Todos esses desafios são desafios relacionados ao fato de sermos povo de Deus. Então peça ao Senhor graça para a sua vida nessa hora. Fale com o Senhor. Quais desses desafios você tem tido dificuldade de viver? A esperança, a lealdade, a cidadania, o testemunho, a participação. Fale com o Senhor nessa hora.
Deus amado, todo-poderoso, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá em Cristo, de fazermos parte do Teu povo. Obrigado, Pai, pela graça, Senhor, que nos alcançou e nos deu, Senhor, a cidadania da Nova Jerusalém. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que com Teu Espírito Santo, o Senhor trabalhe no coração daqueles que não têm essa convicção ainda. Daqueles, ó Pai, que talvez olhem para as suas vidas e sintam vergonha. Olhem para as suas vidas e não se sentem preparados. Peço que o Senhor olhe, Senhor, para aqueles, ó Pai, que estão na Tua casa, mas com tantas dúvidas e dificuldades. Em nome de Jesus, ó Pai. Que esses corações nessa hora sintam o Teu amor, sintam a agir do Teu Espírito e entendam que o Senhor ama o Seu povo. E pela fé em Cristo, pela graça, pelo Evangelho, o Senhor nos dá lugar no Seu povo. E o Senhor tem compromisso com o Seu povo. O Senhor não se envergonha de ser o nosso Deus. Que esse amor, ó Pai, tão incrível e constrangedor, nos impulsione, Senhor, a uma vida diferente. A certeza de que somos povo do Senhor, a certeza que temos uma herança celestial, a certeza, Senhor, de que fazemos parte como cidadãos da Nova Jerusalém. E estaremos lá, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do sangue de Jesus. Estaremos lá por causa da Tua graça que nos lavou, que nos redimiu. Então, Senhor, traga ao nosso coração as verdades do Evangelho. A gente, ó Pai, tem esquecido, Senhor. Temos vivido de acordo com esse mundo. Temos vivido de acordo com as culturas e valores dessas pátrias, ó Pai. Mundanas, terrenas. Em nome de Jesus, ajuda-nos a enfrentar os nossos ídolos e a viver, ó Pai, a nossa vida como cidadãos do Teu reino. Que isso mude, Senhor, a nossa relação com a Tua igreja. Que apesar das dificuldades, problemas e lutas que enfrentamos, possamos entender que o nosso lugar é no Teu povo, cooperando com a Tua missão. Que essa é a nossa família, porque é a família de Deus. E não há uma outra família, não há uma família alternativa, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver no nosso dia a dia, Senhor, como cidadãos do Teu reino. A não negociar o senhorio do nosso coração, que possamos ser leais apenas a Jesus. E que possamos entender que tudo aquilo que não é Evangelho, tudo aquilo que não é central na Sua palavra, tudo aquilo que não é central no Teu reino, é, Senhor, secundário. E em muitos casos não importa. Fortalece a nossa esperança. Capacita-nos, ó Pai, a demonstrar o Teu amor por meio de boas obras, para que as pessoas que ainda não fazem parte do Teu povo possam ver, por meio das nossas vidas, o Teu amor demonstrado em ações concretas. Em nome de Jesus. Amém.